Olá, meus amigos e amigas, o meu abraço a você, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 23 de fevereiro de 2025, domingo, esse dia especial que Deus criou, como todos os dias são especiais e santos de Deus. Vamos aqui à leitura da palavra de Deus, fazer uma reflexão, tirar da Escritura aquilo que nós podemos aprender como bênção para a nossa vida. Nosso texto é Isaías capítulo 6, versículo 12 e 13, diz assim a palavra de Deus. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o seu desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Amém? O que Isaías quer dizer com essas afirmações, dentro de um contexto de revelação de Deus, para ele falar, ajudar naquele contexto, e essa palavra ela é direcionada também para os dias atuais. Isaías é muito atual no que ele diz em seu contexto e para o futuro, para os dias de hoje. Vamos aqui ao texto, versículo 12 começa dizendo: o Senhor afaste dela os homens, ou seja, ainda continua falando de Judá, afaste dela os homens. Eu quero fazer uma menção, isso é com relação ao versículo anterior, que ele diz que vai ser desolado e tal e tudo. Afastar os homens aqui é ficar sem proteção, amém? Entender que naquele contexto era um contexto de guerra, e os homens era quem era mais disposto à guerra naquele contexto, então ficar sem os homens é ficar sem proteção, tá certo? Quero pensar nessa condição, porque Deus está falando ao profeta e ele está informando ao povo de Judá que eles vão ficar numa condição difícil, tá certo? E o texto vai continuar dizendo: no meio da terra seja grande o seu desamparo. Continua aqui o profeta dizendo que Judá vai ser desamparada. No meio da terra, onde ele está, vai ser desamparada. E aqui, amados, assim é interessante que eu quero. Esse desamparo é um desamparo de Deus. Olha, não queira que Deus dê as costas para você. Assim, e Deus é mau desse ponto? Não, Deus é justo. Porque Deus chamou Judá para ser uma referência dele na terra, para que através de Judá, do reino de Israel, representado aqui por Judá, o reino do sul, é que eles fossem essa testemunha de Deus para que abençoasse as nações. A promessa lá em Abraão, Gênesis capítulo 12, é que sobre ti, em ti serão benditas todas as nações. E aí Judá se perdeu, pecou, estava idolatrando, adorando imagens de escultura, tudo que eles imaginavam, quisesse fazer, estava fazendo. Então, ela vai ser desamparada. O profeta continua avisando para Judá nesse contexto. Nós podemos pensar nisso, não ser desamparado por Deus nos dias de hoje, tá certo? Deus continua o mesmo. O versículo 13 vai dizer assim: tornará a ser destruída como terebinto e como carvalho. O terebinto, a destruição é iminente, aqui o profeta já avisou, Deus já falou, isso vai acontecer. Para hoje já entendemos que aconteceu, Judá foi levada cativa, dominada pelos babilônios, tá certo? Naquele contexto. Então, quando Deus fala, acontece, tá certo? Mas o terebinto é uma árvore que Isaías usa como símbolo de uma referência de resiliência e dessa superação. Porque o terebinto é uma árvore resistente, né? Então ele usa essa palavra apresentando a árvore, assim, porque o profeta sempre fala contextualizado, como Jesus falou contextualizado, usou termos contextualizados. Estou falando de coisa contextualizada para a sua vida, hoje que está abandonada de Deus, assim você precisa entender. Mas o terebinto é uma árvore que o profeta usa como símbolo assim, da resiliência, dessa condição de superação, de ser forte, tá certo? E o carvalho é uma árvore que tem assim, ela tem seu significado na Bíblia, porque ela tem uma simbologia dessa conexão com o céu e a terra. Então,
na visão bíblica, na compreensão bíblica, Abraão, lá nos carvalhos de Mamre e tal, aí teve uma revelação de Deus. Então essa ligação com o carvalho essa simbologia dessa ligação de céu e terra. A Bíblia utiliza, e o profeta vai utilizar aqui. Portanto, ele está dizendo que vai ser destruída, né? Mas assim, há uma resiliência, há uma resistência a essa árvore, e há aí uma ligação ainda de Deus com ela, tá certo? Quero pensar dessa forma, porque o profeta está falando dentro de um contexto onde as pessoas conheciam essa linguagem, tá certo? O versículo 13 vai dizer assim: dos quais, depois de derribada, ainda fica o toco. Eu vou pensar, e aí isso é lógico, se você pensar, se nós cortarmos uma árvore hoje e deixar ali o seu toco, o seu tronco ali, ela vai gerar novamente folhas e tal, crescer e ter essa condição de estar viva ainda e continuar crescendo, né? Ainda ficará o toco, isso assim, é porque a promessa de Deus, a profecia de Deus, entenda isso, ela vai cumprir algumas coisas. Primeiro, a profecia tinha a ideia de corrigir Judá, para que Judá se arrependesse, deixasse a idolatria, se voltasse para Deus. Mas o povo não quis. Aí a profecia vai dizer: vocês vão ser levados, vocês vão ser, a terra vai ficar desolada. É isso a profecia. E a terceira coisa que a profecia vai cumprir é que há uma restauração. Porque Deus, ele não desampara totalmente. Ele corrige, ele dá seu castigo, traz uma condição, mas ele aponta uma promessa, ele aponta uma condição, porque a finalidade, a vontade de Deus é abençoar, é salvar, é restaurar. Deus queria restaurar Judá naquele contexto, se Judá se arrependesse e abandonasse os ídolos, tá certo? E o texto vai continuar dizendo assim: assim a santa semente é o seu toco. Ora, a santa semente é o seu toco. Eu quero entender essa expressão diante da revelação como sentido assim, da santidade da palavra de Deus. E ele chama de santa semente é o seu toco, ou seja, porque vai ser cortado, o anterior vai dizer que ficaria o toco e tal. Ele está dizendo que esse toco, essa santa semente que vai estar ali, portanto, com condição de germinar, porque uma menção aqui, eu vou dizer assim, a palavra de Deus. Lembra quando Jesus usa a parábola que lançou a semente em terrenos, em solos à beira do caminho, pedregoso, cheio de espinhos e lugar fértil? Então, é a palavra de Deus. Eu quero esse simbolismo aqui da palavra de Deus, chamando de santa semente, é o seu tronco, tá certo? O seu toco, tá certo? Amém? Então, Judá, eu vou dizer assim, Judá, nessa comparação, é como uma árvore, né? Plantada, que Deus plantou e regou e cuidou, tá certo? E Judá perdeu o seu objetivo. Essa planta de Deus, esse projeto que Deus fez para Judá, eles perderam o seu objetivo, se voltaram para outros deuses. Então, mas mesmo assim, Deus chama de santa semente, esse toco que ficou é a santa semente, tá certo? Então, Judá, essa árvore plantada, mas perdeu o seu objetivo. Portanto, ela será cortada, será tirada, vai ficar só um pedaço, né? Pensar assim, vai ficar algo ainda, tá certo? Para ser restaurado. E aí no final vai dizer, e essa santa semente é o seu toco. Aqui é o fechamento da restauração, tá certo? Porque esse toco que ficou, a ideia assim, é que ele vai florescer. Então, Judá será levado a cativo, mas restará algo ainda em Judá, de Deus neles, vão lembrar de Deus, vão se converter, vão se voltar para Deus e vão ser restaurados. Isaías usa essa linguagem dessa simbologia da árvore, do terebinto como árvore de resiliência, de resistência, e aí vai ficar alguns resistentes em Judá, e esses serão restaurados. É isso que a profecia quer ensinar, quer nos dizer. Amém, queridos? Olha, Jesus Cristo, quando veio, ele se apresenta como Filho de Deus, é a descendência de Davi que veio trazer a restauração. Eu quero apontar essa condição para que você possa entender e pensar sobre isso hoje, tá certo? Nos dias de hoje.
Fazendo essa comparação do texto aqui de Isaías vou citar aqui Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Tem outros textos, vou citar Apocalipse 22, 16, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aquele que é o renovo, aquele que vai restaurar, aquele que vai fazer renascer, aquele que vai religar com Deus. Eu vou usar assim, esse carvalho que vai crescer e vai ter essa ligação da terra com o céu. Cristo. Eu estou usando como simbologia, tá certo? Cristo não é uma simbologia, ele é real. Mas a questão do carvalho, essa religação com Deus, Cristo é a nossa restauração, a nossa religação, é o nosso religar com Deus. Olha, a religião, até certo ponto, ela tem suas coisas boas, mas até certo ponto, tá certo? Aí chega um ponto que ela perde a noção porque ela quer prevalecer como religião, aí se perde. Porque tem que ser Cristo. O toco é Cristo, tá certo? A estrela da manhã é Cristo, a raiz de Davi, essa raiz que vai florescer, renascer, crescer, é Cristo, trazendo para os dias de hoje, para a era de hoje, é uma representação de Cristo, a estrela da manhã, a raiz de Davi, que restaura, que religa ao ser humano com Deus. Amém? Portanto, naquele contexto, o que Judá precisava fazer? Reconhecer que estava errado, tinha pecado, estava idolatrando, adorando outros deuses. Ele tinha que se arrepender, se voltar para Deus, dizer assim, pedir perdão, estou arrependido mesmo, voltar para Deus. O que você precisa fazer hoje? Entender que você está pecando. Se você não entender que você está pecando, você nunca vai ser liberto. Você vai continuar pecando porque você está gostando, está achando que está certo, tá bom? Mas na hora, Judá precisava entender isso. Você precisa entender isso hoje. Você precisa se voltar para Cristo. É a raiz de Davi. É o que religa com Deus. É o que faz florescer, nascer. Aí religa com Deus. Amém? Essa breve aqui explanação, essa breve reflexão, para que Deus possa te abençoar. Tenha sua fé em Cristo. Ele é a raiz de Davi. É o que nos religa com Deus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Hoje nós temos aqui no João 23, que é o bairro, Fortaleza é a cidade, na Rua Guarani 1938A, um culto de adoração a Jesus Cristo, aquele que nos religa com Deus. Queria te convidar, se você quiser se fazer presente, inicia às 18 horas. Amém? Deus te abençoe. O Espírito de Deus te dê graça, sabedoria e você possa crer em Jesus Cristo. Amém? Tenha um bom domingo e Deus te abençoe em nome de Jesus. Abençoe a sua casa. Abençoe a nossa pátria amada Brasil em nome de Jesus. Amém.